Convido a igreja a se colocar de pé. E vamos, aleluia, pedir pelo Michel. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, eis aqui o teu servo nesta noite, meu Pai, com uma grande responsabilidade, qual de trazer a tua palavra ao coração da tua igreja. Senhor, usa teu servo mais uma vez, fala com o Pai, com a tua igreja nesta noite, opera maravilha, Senhor, fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz, não, Pai, o que queremos, mas o que precisamos ouvir do Senhor nesta noite. Trabalha em nosso meio, cerca o teu filho, meu Pai, é o que te pedimos, Senhor, colocamos tudo diante de ti, Senhor, cerca ele, Pai, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, a paz do Senhor para os irmãos, aleluia, glorificado seja o santo nome do Senhor. Desde já quero agradecer a oportunidade que os irmãos me concederam, ao pastor Vanderlei e aos outros pastores da igreja, pela confiança que sempre tem, né, de me emprestar esse microfone, é uma responsabilidade, mas que Deus vos abençoe abundantemente. Abra a tua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, mas é o livro de Lamentações, capítulo de número 3. É um livro pouco usual, apesar de ter apenas 5 capítulos, mas é um livro muito importante, como todos os outros. Ouvimos poucas mensagens nele, mas Deus já há uma semana vem falando no meu coração para ministrar essa mensagem aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Capítulo 3, estaremos lendo do versículo 19 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo ou do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Pode se assentar no nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, quando eu estava meditando nesta palavra, há cerca de uma semana atrás, eu já vinha lendo, mas essa semana foi que eu parei para fazer um pequeno esboço para estar ministrando aqui nessa noite. O Espírito Santo ele já vinha falando no meu coração em cima desse texto que nós lemos. Esse texto que nós lemos aqui no livro de Lamentações de Jeremias, eu fiz questão de ler o versículo 19 e o 20 para contextualizar os irmãos acerca do que estava acontecendo. Para que os irmãos entendam um pouco da história, do momento que Jeremias estava passando. Quando esse livro foi escrito, quando essas palavras de Jeremias foram pronunciadas, foram naquele período que Judá, Jerusalém, havia sofrido as invasões de Nabucodonosor. Nós sabemos que foram 3 invasões. E na última houve a destruição de Judá, houve a destruição do templo. Nabucodonosor, com seu exército, fez de Jerusalém uma cidade caótica, levando prisioneiros. É nessa leva que nós vemos quando Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia. Mas eles não levam Jeremias. Jeremias permanece na terra de Judá. E quando Jeremias começa a olhar aquela situação,
ele começa a contemplar pessoas passando necessidade, ele começa a contemplar a destruição do templo, ele começa a ver mães tendo que comer dos seus próprios filhos recém-nascidos porque não tinham o que comer. Ele começa a ver uma calamidade pública acontecendo naquele local. Então o texto que nós lemos vai dizer que ele começa a se abater com aquela situação. A alma dele começa a fazer questionamentos, a alma dele começa a dizer: o que está acontecendo? E naquele momento ele começa a olhar a situação ao seu redor. Jeremias então ele vai ser acometido pelo abatimento, porque Jeremias, apesar de ser um profeta, usado por Deus, Jeremias era um ser humano igual a mim, igual a você. Jeremias era um homem que também tinha suas fraquezas, então quando ele contempla aquela situação de calamidade, de destruição, ele vai dizer que a alma dele está abatida. Mas o que eu vim falar para você aqui nesta noite, irmãos, é que quando Jeremias ele começa a olhar aquilo tudo, o Senhor falou: agora vai no versículo 21. E no versículo 21 ele vai dizer: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Quando eu parei para ler o versículo 21, eu procurei entender o que Deus estava querendo falar ao meu coração para falar à igreja. E Deus falou ao meu coração que Jeremias, naquele momento, ele começou a recordar, não da situação que ele estava vivendo, mas ele começou a recordar das situações da qual Deus já havia feito por ele. E o texto vai dizer que ele fala: disto me recordarei. E isso nos chama a atenção, irmãos, que não foi o Espírito Santo que foi até Jeremias para pegar na mão dele e falar: ó, lembra do que eu já fiz. Não foi Deus que foi até Jeremias e pegou na mão de Jeremias para falar: lembra do que eu já fiz. Não foi um amigo de Jeremias que chegou para ele e falou: Jeremias, lembra o que Deus fez. Não, não foi. Quem tomou essa atitude foi Jeremias. Jeremias decidiu no seu coração de lembrar dos benefícios do Senhor. E a primeira verdade que nós podemos aprender nesse texto aqui é que existem situações na sua vida que você só vai sair quando você tomar a atitude, quando você entender que você precisa se movimentar, quando você entender que não vai ser Deus que vai segurar na sua mão, que não vai ser o pastor da igreja que vai segurar na sua mão, que não vai ser a líder do ciclo de oração que vai segurar na sua mão. Não, você vai sair dessa situação que você está vivendo quando você falar: no meu coração eu lembro que o Senhor já fez por mim e por isso eu vou me levantar e vou sair e vou ficar vitorioso, porque Deus é o que faz a obra. Porque nós precisamos, às vezes, aprender a tomar atitude sozinhos, irmãos. Nós não somos criança. Deus não vai ficar toda hora pegando a nossa mão. Ah, Senhor, está acontecendo isso, eu estou triste. Ah, Senhor, está acontecendo aquilo, eu estou triste. Desculpe eu te falar, se você acha que isso move o coração de Deus, você está enganado. Deus não se move com lamentação. Deus não se move com reclamação. Deus se move com esforço. A Bíblia conta a história de Josué. E Josué está vivendo um luto porque Moisés havia morrido. E eu acho isso lindo no Senhor. Por quê? Porque eles tinham o hábito de esperar por 30 dias. O luto, naquele tempo, durava-se 30 dias. Quando Moisés morreu, diz a Bíblia que o povo ele vai entrar em luto. E quando ele entra em luto, passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro, e Deus vai respeitar o luto do povo de Josué durante os 30 dias. E quando passa os 30 dias, Deus olha para Josué e Josué continua sentado no mesmo lugar. Josué continua se lamentando porque Moisés havia morrido. E ele achou que Deus fosse chegar lá e pegar na mão dele e levantar. Josué achou que alguém fosse lá, levantar a mão dele e falar: Josué, vamos embora. Não. Deus deixou passar um tempo. Mas chegou um momento que Deus virou para Josué. Josué falou o seguinte: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque você tem uma terra, você tem uma promessa para conquistar.
Deus me trouxe aqui nesta noite para falar para você. Ele não vai levantar você. Ele vai dizer para você: esforça-te, tem de bom ânimo, porque quando você se movimentar, Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele decidiu lembrar, irmãos. Ele decidiu, partiu dele isso. Por quê? Porque tem lutas que nós só venceremos se nós reagirmos. Tem luta que nós só venceremos se nós lutarmos contra. Não, queridos. Você está passando por uma situação difícil, eu sei. Talvez você esteja pensando assim: Michel, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou vivendo. Não sei, irmãos. E pode ser algo realmente muito grande. Mas o que eu sei é que o Deus que você serve é maior do que a luta, é maior do que o problema, é maior do que o teu adversário. E Ele diz: esforça-te, porque eu estou contigo nessa luta. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque às vezes é necessário nós reagirmos. Tem hora, irmãos, que o céu só se movimenta quando a terra se movimenta. Há momentos que o céu só vai se movimentar quando a terra se movimentar, irmãos. Há momentos na nossa vida que o céu só vai se mover ao nosso favor quando os joelhos se dobrarem. Há momentos na nossa vida que o céu só vai se mover ao nosso favor quando boca clamarem. Há momentos na nossa vida que o céu só vai se mover a nosso favor quando nós ouvirmos a voz de Deus e nos esforçarmos aqui nesta terra. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: eu vou fazer o que prometi, mas eu preciso que você reaja. Tem que reagir, irmãos. É reagir, temos que reagir, não se entregue não se abata não. Deus está contigo, irmãos, e se Deus está contigo, nada pode te vencer. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E aí alguém pode perguntar: Michel, mas eu me esforcei, eu estou fazendo a minha parte, mas eu estou me sentindo cansado, eu não estou aguentando mais. Deus está dizendo: Ele vai enviar ajuda para você. Ele vai enviar ajuda para você nesta noite. A Bíblia diz que quando Moisés estava orando, intercedendo pelo povo, Josué está à frente de uma batalha lutando contra os amalequitas. A Bíblia vai dizer que quando Moisés estendia a mão, o povo prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, o povo começava a perder a batalha. A Bíblia vai dizer que Moisés não pede ajuda. Arão e Hur estão olhando aquela situação. Eles começaram a olhar e falar: ué, quando Moisés levanta a mão, a gente começa a ganhar a batalha. Quando Moisés abaixa a mão, a gente começa a perder a batalha. O que a gente vai fazer? Vamos lá ajudar Moisés? Vamos, pega uma pedra, bota debaixo do braço direito, do braço esquerdo e começa a segurar a mão de Moisés. E aí o povo vai sair vitorioso. Quando eu estava lendo isso, Deus falou ao meu coração: avisa o meu povo que eles podem estar cansados, mas eu estou mandando socorro para eles. Eu estou mandando providência. Eu não vou deixar eles cansar. Eu não vou deixar eles sozinhos nessa batalha. Você vai sair vitorioso, porque Deus está mandando socorro para você nesta noite e você não vai cair. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus está mandando socorro, creia nessa palavra. Deus está mandando um socorro para você. Alguém está pensando, ele vai cair. Alguém está dizendo, ela vai desistir. Agora acabou, mas Deus está dizendo, ela não vai, porque eu estou mandando o socorro nesta noite. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ele fala: quero trazer a memória. Quero trazer a memória. E quando ele fala quero trazer a memória, isso aqui vai nos remeter, sabe o que, irmãos? Só se lembra de algo quem viveu. Só se lembra de alguma coisa se você já ouviu. Só se lembra de algo, só traz a memória se você já enxergou. Quando Jeremias fala
disso me recordarei, ou seja, disso me lembrarei, é porque Jeremias estava dizendo: eu já vivi experiências com esse Deus. Eu já vivi experiências com esse Deus. E nas experiências que eu tive com esse Deus, Ele nunca me abandonou. Faça uma reflexão agora na sua vida aí, irmãos. Olha quanto tempo você está na presença de Deus e tente lembrar qual foi a vez que esse Deus te abandonou. Deus nunca te abandonou. Deus nunca virou as costas para você. Jeremias estava dizendo: eu lembro que Ele prometeu a Abraão e cumpriu. Jeremias estava dizendo: eu lembro que Ele prometeu a Moisés e cumpriu. Aleluia! Jeremias estava dizendo: eu lembro de todas as promessas que esse Deus fez e eu vou me recordar, porque assim como Ele cumpriu lá no passado, Ele vai cumprir no presente também. Jeremias está falando de experiências. E me perdoe, eu preciso falar para vocês isso aqui nesta noite, porque o Espírito Santo falava no meu coração que a gente precisa viver experiências com Deus. Nós precisamos viver processos com Deus. Porque para Deus, o milagre é um detalhe. Deus não está preocupado com o milagre. Eu vou falar isso daqui, não fica triste comigo não. Deus está preocupado com o que o milagre produz em você. Porque não é o milagre que vai te levar para o céu. É a experiência que você tem com Ele. Sabe por quê? Porque se milagre levasse para o céu, Israel não ficava preso no deserto. Sabe qual foi o problema de Israel? Israel vivia milagre, mas não tinha experiência. Vivia milagre, mas não tinha experiência. Deus falou: vive milagre, não tem experiência, vai ficar no deserto. Segura essa aqui, irmãos. Não leva para o coração não. Não fica triste com o irmão Michel não. Existem pessoas que estão rodando no deserto, vivem parte do milagre, mas não sai dele porque não vive a experiência. Ele passa pela porta, mas não enxerga a porta. Aí alguém pergunta: mas por que ele não enxerga a porta? Deus falou: ele não está vivendo a experiência, ele só quer viver o milagre. Então aí Deus vai deixar o quê? Pessoas no deserto, porque enquanto não aprendeu o processo, ele não sai do deserto. E vou falar algo para você, que parece ser duro, mas é verdade. Se não aprender o processo, vai permanecer lá, porque o povo permaneceu lá. Quem entrou foi uma nova geração. Então Deus, Ele quer fazer um milagre na sua vida, para Ele é assim. Mas Ele quer saber o que o milagre vai gerar em você. E Ele tem que gerar experiência. Esse processo tem que fazer a gente amadurecer. O processo, a luta, é para trazer amadurecimento, irmãos. E Jeremias amadureceu, viveu experiência, por isso que ele pôde lembrar. Disto me recordarei. E eu acho lindo isso daqui, irmãos. Se a gente tivesse noção do que Jeremias vai falar 4 coisas aqui. Eu vou ser bem breve, irmãos. Eu não vou mergulhar a fundo, porque se a gente for mergulhar a fundo, a gente vai passar do horário, vai embora aqui, enfim, vamos respeitar, sermos prudentes. Mas ele vai dizer, a primeira coisa que ele diz, quando ele fala, ó, disto me recordarei, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. No momento mais difícil de Jeremias, no momento de maior aflição dele, no momento de maior luta de Jeremias, ele vai se lembrar. E vai se lembrar de quê, Michel? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia! Sabe por que você ainda não caiu, irmãos? Sabe por que você ainda está aqui nesta noite? É porque a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Sabe por que a sua família ainda não acabou? Sabe por que você ainda não foi mandado embora daquele local? Porque a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia! Sabe por que você está de pé, respirando? Sabe por que esse jovem aqui recebeu o livramento? Porque a misericórdia do Senhor está sobre a nossa vida.
Você pode glorificar a Deus nessa noite. Senhor, obrigado. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia, porque é por causa dela que eu estou de pé, é por causa dela que eu oro, é por causa dela que eu venho à igreja, é por causa dela que eu tenho a provisão dentro da minha casa, é pela misericórdia. Ninguém aqui é merecedor de nada, é pela misericórdia. Eu só estou aqui pela misericórdia do Senhor. Você só está aí pela misericórdia do Senhor. Tem gente que acha que é alguma coisa, tem gente que acha que é grande. Deus está dizendo, não sabe de nada. Se não fosse minha misericórdia, ele não estava nem de pé. Aleluia. Se não fosse a minha misericórdia, ele não tinha nem levantado da cama hoje. Mas a misericórdia do Senhor tem alcançado as nossas vidas, e por isso nós não somos consumidos, irmãos. É a misericórdia, irmãos. É a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. É por causa da misericórdia do Senhor que eu estou de pé. A misericórdia fala do favor de Deus. Misericórdia fala de favor de Deus. Tem gente que acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por ele. Não é nada, irmãos. Deus não é obrigado a fazer nada pela gente. Deus só faz alguma coisa por você e por mim porque Ele nos ama, é misericordioso. Porque se fosse por merecimento, ninguém aqui receberia nada. Mas a misericórdia do Senhor, o Senhor decidiu nos amar. Ele nos amou primeiro, diz a palavra do Senhor. Nós não havíamos feito nada para merecer, mas Ele falou assim, eu vou amar esse povo. Eu vou amar aquele povo lá da Assembleia de Deus de Niterói. Eu vou sustentar eles. Eu vou sustentar aquele ministério, eu vou sustentar aquele conjunto, eu vou sustentar aquela vida, eu vou sustentar aquelas pessoas que estão lá, porque a minha misericórdia está sobre a Assembleia de Deus de Niterói. Irmãos, receba essa palavra em nome de Jesus. A misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É por isso que você está aqui, irmão, sentado. É por isso que eu estou aqui de pé. É por causa da misericórdia dele, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está neste lugar, irmãos. O Espírito Santo está nesse lugar. Fica ligado aí, porque Deus está falando aos corações nessa noite. Você que saiu da sua casa e falou, Deus, eu quero ouvir sua voz. Deus está dizendo, eu estou falando com você hoje. Eu estou falando com você hoje. Eu estou falando com você hoje. A minha misericórdia está sobre você, é por isso que você está de pé. E aí, vamos para a fidelidade, porque ele vai dizer, irmãos, aqui, vamos dar um pulinho aqui mais acelerada. Ele vai dizer, novas são cada manhã, versículo 23. E olha o que ele vai dizer, grande é a tua fidelidade. Infelizmente caiu no desuso, irmão. Virou uma frase comum as pessoas falar que Deus é fiel. Se as pessoas tivessem a noção do poder que tem nessa palavra, quando você vira e fala, Deus é fiel. Deus é fiel, irmãos. Olha o que Jeremias está dizendo. Grande é a sua fidelidade. Sabe o que Jeremias está dizendo aqui, irmãos? Deus é um Deus confiável. Deus é um Deus que não vira as costas para nós. Deus é um Deus de lealdade. Independente do momento que você esteja, você pode estar de pé, pode estar caído, você pode estar forte, pode estar fraco. Deus é fiel. Ele não muda de acordo com a nossa condição. Olha o que ele vai dizer aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Olha o que está escrito em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta. A palavra mentir aqui, irmãos, não é somente alguém que falte com a verdade. A palavra mentir aqui significa falhar. Então o autor está dizendo aqui, ó, Deus não é Deus que falha.
Deus não é Deus que falha. Eu posso falhar, você pode falhar, mas o Deus que nós servimos é um Deus que não falha. O Deus que você serve é um Deus que não perde batalha. O Deus que você serve é o Deus que move céu, move terra, mas Ele vai cumprir a palavra dEle. E se eu fosse você, eu levantava a mão para receber isso daqui, porque o que Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir. Já passou muito tempo, e daí, irmãos? Deus não falha. Deus não falha. Toda vez que Satanás vier tentar botar no seu coração, na sua mente, e dizer, já passou muito tempo, fale para ele, Deus não falha. Aleluia, Deus não falha. Aleluia, quando Satanás vem falar no meu coração, já passou muito tempo, cadê a promessa? Eu falo, Deus não falha, Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele move tudo. Ele mexe em estrutura. Ele tira rei, Ele põe rei, Ele tira reino, Ele põe reino, mas para cumprir a palavra dEle, Ele é fiel. Grande é a sua fidelidade, Senhor. Deus é misericordioso, Deus é fiel. E Ele vai dizer, a minha porção é o Senhor, diz minha alma, portanto esperarei nele. Quando Jeremias está falando de porção, nós precisamos entender o contexto. Quando Jeremias fala porção aqui, algumas traduções vai estar herança. Por quê? Porque aquele povo havia recebido uma herança terrena. Qual foi a herança terrena? Eles receberam aquela terra, seus pais receberam aquela terra, e consequentemente isso é passado de pai para filho. Mas quando Nabucodonosor entra em Judá, ele destrói tudo. E tudo aquilo que era de herança do povo é levado e é destruído. E aí, Jeremias contempla aquilo e ele vê que não tem nada. Quando ele lembra que Deus é misericordioso, e quando ele lembra que Deus é fiel, ele vai dizer, não tenho nada aqui na terra, mas a minha herança é Ele. Oh, irmão, a minha herança é o Senhor. É a mesma coisa que o salmista fala, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O que Jeremias está dizendo aqui é que eu posso estar sem nada aqui hoje, mas se eu tenho Deus, eu tenho aquilo que eu preciso. Se eu tenho Deus, eu tenho aquilo que eu preciso, porque o que eu preciso não traz Deus, mas Deus traz o que eu preciso. O que eu preciso não traz Deus, mas Deus traz o que eu preciso. Quer ver? Deus falou, se atentamente se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te abençoará. E Ele vai dizer, bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Ele vai dizer, ó, bendito serás o teu fruto. Ele vai dizer ainda mais, ó, fica tranquilo, porque se você tem a mim, você não precisa ir atrás de bênção. Está na Bíblia. As bênçãos te seguirão. E para por aí? Não para não. Elas te seguirão e te alcançarão. Sabe por quê? Porque Deus atrai o que eu necessito. Infelizmente estamos invertendo a ordem. Olha que Jesus vai falar, buscai primeiramente o reino dos, e as demais coisas vos serão. Sabe qual é o problema? Nós estamos buscando o primeiro que vai ser acrescentado. Esse que é o problema. Jesus dá uma ordem, buscar primeiro o reino. Se você buscar primeiro o reino, o que você precisa vai ser acrescentado, mas as pessoas hoje estão buscando o que vai ser acrescentado, aí esquece do reino. Se você esquece do reino, você não tem nem o que é acrescentado e você também não tem o reino. Dá um glória aí, irmãos. Quando aperta um pouquinho, o povo aperta um pouquinho, eu sei, mas tem que falar, irmãos. A sua prioridade é o Senhor. Quando dobrar o seu joelho, primeiro peça a presença dEle. Depois Ele vai acrescentar o que você precisa. E por fim, irmãos, para não estourar o horário, Ele vai terminar dizendo, bom é
o Senhor. Bom é o Senhor. A bondade de Deus, irmãos, vai trazer pelo menos 3 coisas para a nossa vida. A bondade de Deus vai trazer para nossas vidas bênção, livramento e segurança. A bondade de Deus vai trazer para a sua vida bênção, livramento e segurança. Sabe por que você está sentado aí? Quando você estava indo para o seu trabalho hoje, Satanás pensou assim: eu vou acabar com a vida dele hoje. Eu vou arrumar um problema, vou arrumar um acidente. Aí ele armou o plano dele. Aí a bondade de Deus vem. Aí de repente alguém fala assim: rapaz, se eu passasse um pouquinho antes, tinha pegado a mim. Se eu não freasse a tempo, eu teria batido. Não foi nada. Foi a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus traz livramento. A bondade de Deus traz escape. A bondade de Deus, ela vai nos trazer, aleluia, bênçãos que nós não somos merecedores. É a bondade de Deus, irmãos. A Bíblia diz que Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Sabe por quê? Porque mesmo nós não sendo merecedores, Deus continua te trazendo livramento. Deus continua te trazendo bênção. Sabe por quê? Porque Ele é bom. É a essência dEle. Deus é bom. Eu escuto alguém dizer assim: Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Sim, irmãos, Deus é fogo consumidor. Mas a Bíblia diz que este fogo consumidor tem um tempo determinado para acontecer. O juízo de Deus ainda vai chegar. Não é agora. E agora é o que, pregador? Agora é você aproveitar da bondade de Deus. Você precisa aproveitar. Eu, quando chego diante de Deus, eu falo: Senhor, eu estou aqui te pedindo porque Tu és bom. Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai, Senhor. Não me dá porque eu mereço, não. Me dá porque Tu és bom, Senhor. Me dá porque Tu és bom, Senhor. Essa bênção que você está precisando, peça ao Senhor. Mas peça: Senhor, me conceda essa bênção porque Tu és bom. Porque a bondade de Deus vai trazer bênçãos para a sua vida, irmãos. E eu quero que você receba essa palavra no nome de Jesus. Eu vou respeitar o horário ali, não vou me prender mais. Mas eu preciso apenas fazer o apelo. Eu não sei se todos aqui são servos do Senhor, mas ainda assim eu faço o apelo. Porque a questão da bondade de Deus, o versículo termina assim, ó: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Para viver a misericórdia de Deus, para viver a bondade de Deus, para viver a herança de Deus e para viver a fidelidade de Deus, eu preciso buscar a este Deus. Eu preciso estar a este Deus. Talvez nesta manhã ou nesta noite você tenha entrado aqui e precisa do favor de Deus. E Deus está dizendo para você: eu quero fazer esse favor que você precisa, mas eu preciso que você esteja em minha presença. Porque se Deus fizer manifestar a bondade dEle da maneira que nós estamos num primeiro instante, você não valoriza isso. Mas nesta noite, 2 pessoas eu quero falar aqui nesta noite. Primeira pessoa, no sentido plural, é para você que ainda não tem Jesus no seu coração. Você ainda que está afastado, ninguém aqui vai te julgar, ninguém aqui, ouvimos o testemunho aqui do jovem, se afastou, mas Deus foi misericordioso com ele, não tem problema, isso acontece. E eu quero fazer uma oração para o segundo povo aqui, que é para aqueles que falam: Michel, minha alma está quebrada, minha alma está realmente entristecida com tudo que eu estou vivendo. Mas essa palavra hoje falou o seu coração, eu tenho certeza disso. E eu estarei orando por você.
para que Deus confirme a palavra dele, para que Deus te dê força, para que Deus mantenha você de pé, porque graças à sua misericórdia, à sua fidelidade, à sua porção e à sua bondade nós estamos aqui. Então vou pedir para você ficar de pé, no nome de Jesus. Não precisa se identificar, tá? Não precisa, eu estarei orando daqui mesmo, mas eu preciso que você coloque a mão no seu coração. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus e nosso Pai, a Tua mensagem, Senhor, foi ministrada nesta noite, ó Pai. Senhor, não tem o poder de nada. Deus, a Tua palavra, Senhor, ela vai aonde palavra de homem nenhum pode ir, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela vai no íntimo do coração. Ela vai na divisão da alma, Senhor, e do Espírito. Ó Deus querido, por isso, nesta noite, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, Senhor. Ó Pai, faça a obra necessária, Senhor. Ó Deus, aquela pessoa que entrou aqui nesta noite, Senhor, com o seu coração entristecido, ó Pai. Ó Deus, olhando para as calamidades, olhando para os problemas ao seu redor e esquecendo daquilo que o Senhor já fez na vida dele, lembra-o hoje, Senhor. Mostra para este, ó Pai amado, que Tu és um Deus bom. Mostra para esse que Tu és um Deus misericordioso. Mostra para este, ó Pai, que Tu és fiel, Senhor. Meu Deus querido, que está passando o tempo, ó Deus querido. Meu Pai, que está passando, meu Pai amado, por um processo. Mas o Senhor vai cumprir o que o Senhor prometeu na vida dele. Então eu lhe peço, Senhor, nesta noite, Deus, entra com a Tua provisão. Levanta este que está caído, Senhor. Dá força, meu Pai, a esse que está cansado. Dê ânimo, Deus querido, ao que está desanimado. Deus, que eles venham sair aqui nesta noite cheios de Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, toca agora no coração, Espírito Santo. Toca agora nessa mente, Espírito Santo. Trabalha naquilo que necessita ser trabalhado, Espírito Santo. Mostra, abra a mente. Faça como o Senhor fez com aquele servo de Eliseu. Ele estava olhando a circunstância, ele não conseguia ver, aleluia, o livramento que o Senhor tinha dado. Mas quando o Senhor abriu os olhos dele, ele pôde contemplar a provisão de Deus. Deus, nesta noite eu lhe peço, em nome de Jesus, abra os olhos daqueles que estão cego hoje, para que eles possam ver a Tua provisão, Senhor. Ó Deus querido, eu sei que Tu estás conosco, ó Pai. Nós só estamos aqui porque Tu estás conosco, Senhor. Tu és o Deus de nossas vidas, Tu és o Deus que nos ama, Tu és o Deus que cuida de nós, Senhor. Por isso nós pedimos a Ti, cuida, Senhor. Cuida, meu Pai querido, sara essa ferida, Senhor da glória. Meu Pai, tira esta dor, Senhor. Meu Pai amado, ajuda este, ajuda esta, Senhor. Espírito Santo, eu sei que Tu estás aqui. Eu sei que Tu está fazendo mover aqui nesta noite. Começa a trabalhar, Senhor. Começa a movimentar nesta noite. Deus, derrama agora na Sua presença. Começa a agitar as águas, Senhor, para que o Teu povo saia daqui cheio, para que o Teu povo saia daqui transformado. Senhor, no nome de Jesus, vai trabalhando, vai fazendo a obra necessária, meu Deus. Deus, eu Te agradeço, ó Pai. Eu Te agradeço porque eu tenho certeza que o Senhor fez a obra. Obrigado, meu Paizinho, obrigado, Senhor. Não sou merecedor, ó Pai, mas o Senhor, meu Pai amado, se manifestou a mim com misericórdia e bondade. Obrigado porque nesta noite, Senhor, pude ser instrumento Seu para o Teu povo, ó Pai. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, ó Deus. Que o Senhor continue tomando as nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus.